sacrifícios, era preciso que ele fizesse algo para o Senhor. E nós podemos ver que quando chega na parte ali de Êxodo, quando nós vimos Deus levanta Moisés para tirar o povo do Senhor que estava cativo ali naquele lugar. E nós vimos que Deus diz para ele lançar sorte, que das pragas que ele ia lançar, que dali ele ia salvar o povo, que ia libertar o povo. O que eu quero dizer com isso? A pregação dessa noite, a pequena palavra que eu quero deixar para os irmãos é o seguinte: é a marca do sangue. A marca do sangue, tudo era cobrado, tudo era voltado para uma marca. E aqui eu vejo um exemplo de uma marca de sangue, na 10ª praga, quando Deus fala a Moisés, quando Deus levanta Moisés, diz: Moisés, vai para Faraó, e diz para ele que ali, que todo o primogênito será morto, mas apenas aquele que tiver com sangue marcado na sua casa, ali eu livrarei. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que talvez um exemplo de Moisés aqui para nós, talvez nós chegamos à casa do Senhor e o Senhor já tem marcado no seu sangue a nossa vida, e muitas pessoas tentam se levantar contra as nossas vidas. Quando nós vimos que nós fomos ali um sábado atrás para a vigília, e Deus usando os vasos, falando que muitas palavras de maldição foi lançado através das nossas vidas, foi lançado através de nós. Muitas orações voluntárias, pais e irmãos, que muitas orações voluntárias é lançada contra as nossas vidas. Mas nós temos essa marca, a marca de Cristo, que nos redime de todo o pecado, que está sobre a nossa vida. E essas palavras não chegaram até a nossa vida porque nós somos marcados. E assim foi ali no Egito, quando o Espírito de Deus saiu ao encontro dos primogênitos, toda a carne que não estava marcada, ali havia morrido os animais, as pessoas. Um outro exemplo também que eu quero trazer é sobre Raabe. Raabe, quando nós conhecemos a história dela, Raabe era uma prostituta. Raabe morava nas muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó, todos nós sabemos que ela tinha 9 metros de altura e 6 de largura. E ela morava ali, ela era desprezada, ela era afastada da população, ela era tirada do meio do povo. Mas um dia, os espíritos, Josué manda os espíritos que vá ver como está a cidade, como eles estão vivendo. E ali ela dá o abrigo para eles. E o sangue de Jesus, o sangue do animal, quando Josué foi rodear junto com o povo, foi rodear ali a cidade das muralhas, apenas a única casa que foi marcada com o sangue do animal foi a casa de Raabe. Raabe vivia num lugar muito alto. Nós temos um exemplo nessa semana com o irmão mesmo, ele pregou a respeito disso. Houve a queda daquelas muralhas, quebrou para um lado, quebrou para o outro, mas apenas a casa de Raabe permaneceu no lugar, e aí ela foi salva. Ali eu vejo o perdão de Deus, o perdão daquilo que ela estava cometendo, mas tudo aquilo foi com a marca de um sangue. Mas quando nós vimos que quando nós chegamos em Isaías, nós podemos ver a marca de Cristo. A marca de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Jesus veio a este mundo. Deus enviou o seu Filho e ele curava, batizava, operava sinais e maravilhas, mas o homem estava distante. Como eu disse primeiro, que para o homem que chegasse a Deus, devia ter um sacrifício. Eles sacrificavam animais, eles matavam animais, mas Deus veio para isso. Um certo dia, Jesus estava orando, amanhecer do dia, Jesus estava orando, muito triste,
chegou-se a noite. Todos nós já conhecemos a história de Jesus, a história do Senhor. Ele chama os seus amigos mais próximos, chama Pedro, Tiago e João. Vamos orar. E Jesus sobe para orar. E aí nós vemos o sofrimento de Jesus. Ele está orando e o seu suor começa a virar sangue. Agora eu fico olhando por que o suor de Cristo virou sangue. Porque no momento que ele estava orando, ele pôde ver o sacrifício que ia fazer pela minha e pela sua vida. Pense, eu e você nessa hora, se você soubesse o que iria acontecer daqui a um tempo, você está orando, você saberia o que fazer. Jesus está orando com seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E Jesus vê todo o sacrifício, vê que ele ia descer dali. Judas iria trair ele. E ele seria jogado com uma bola, seria jogado para Pilatos para Caifás, Anás, e assim por demais. E para eles se encontrarem, colocam ele em cima de um tronco e começa a desfigurar a costa dele. Um soldado carregado de chicote com 12 tiras começa a aceitar Jesus, e nessas tiras, com ossos de carneiro, com lâminas de ferro, começa a aceitar o corpo de Cristo. Eles começam a dar isso. Eram 39, eram 40 menos uma, foram 39. Na 10ª chicotada, já eram 12 cortes que o nosso Cristo já tinha padecido pelas nossas vidas. Já eram 12 cortes que Jesus não aguenta. Ele cai ao chão. E quanto mais eles castigavam o corpo de Cristo, Isaías falando que eles queriam que Cristo gritasse, que Cristo falasse alguma coisa, mas ele foi como ovelha, não falou nada, sofreu pela minha e pela sua vida. O que eu quero dizer com isso? Quando nós pensamos que estamos passando por alguma angústia, tribulação na nossa vida, e nós pensamos em questionar com Deus: Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que eu estou passando por essa enfermidade? Questionando por Ele, e você começa a reclamar com Deus: Deus, eu estou desempregado, Deus, eu estou passando por essa necessidade. E você começa a reclamar, mas Deus nos mostra que Ele padeceu e sofreu por tudo isso para nossas vidas, e Ele ficou calado. Muitas das vezes nós nos envergonhamos, e quando nós nos questionamos com Deus e falamos: Deus, por que eu estou passando por isso? E quando nós vemos o nosso irmão passando por momentos de bênção, nós passamos por um momento de angústia, nós pensamos nos questionar com Deus. E Deus nos mostra aqui que Ele sofreu calado pelas nossas vidas, para que o sangue dele pudesse marcar as nossas vidas, para que hoje nós pudéssemos estar aqui glorificando, exaltando e bendizendo o nome dele. Jesus começa a ser chicoteado. A partir da 30 chicotadas que Jesus pegou, já 400 cortes, aproximadamente 400 cortes que ele já havia sofrido nas suas costas, no seu corpo. Alguns historiadores dizem que poderiam ver a parte do pulmão de Cristo, a sua barriga estava cortada pelo chicote que haviam dado nele. Jogo ele no calabouço, jogo meu Cristo, seu Cristo dentro do calabouço, coloco nele umas vestes, cobro ele com umas vestes. No outro dia trazem ele, arranca aquelas vestes do corpo dele e ali se abre aproximadamente 400 cortes, 400 ferimentos que há no seu corpo. Levam ele para ser crucificado. A cruz não era para ele, o sofrimento que ele estava passando não era para ele.